gente precisa sempre falar da nossa infância ou de alguns momentos do passado, algumas dores do passado que às vezes a gente prefere deixar quieto. Qual que é a importância de voltar nisso? Queria falar sobre isso um pouco, porque muitas vezes, às vezes a gente encontra pacientes que estão um pouco resistentes, né? E não querem revisitar essas dores, eles falam, vou deixar isso quieto, vamos só cuidar desse probleminha atual meu aqui, e aí bola pra frente, vamos direto ao assunto, resumir e resolver. O que acontece? Nós, seres humanos, todos nós sofremos, né? Essa é a condição humana e todos nós sofremos em momentos que a gente não tem recursos para lidar com essas dores. Porque uma coisa é a gente sofrer agora na nossa vida adulta, e claro, a gente sofre, mas é bem diferente de sofrer com 6 meses de idade, quando a gente não tem como articular, como expressar, como gerir tamanha dor, assim. Por exemplo, uma coisa que eu tenho que deixar claro antes. Quando a gente tem 6 meses, quando a gente é um bebê, a dimensão estética, que é a dimensão sensorial, ela é muito importante na nossa vida. Ela é muito importante na formação do nosso psiquismo e a gente não se dá muito conta disso. Mas nessa época, então, é muito importante. Que é, por exemplo, imagina você ter 6 meses, né? E você tá no colo da sua mãe. Desde a vida intrauterina, a gente está em contato com essa dimensão. A gente escuta, tá acostumado com a voz da mãe, com o cheiro da mãe, com o ritmo da mãe. E a gente nasce numa condição de extrema fragilidade e precisa, e estar em contato com essa dimensão estética da mãe dá uma estabilidade, porque eu tô acostumada com esse cheiro, eu tô acostumada com esse gosto desse leite, tô acostumada com esse contato intercorpóreo com a minha mãe, eu tô acostumada com essa voz, com esse ritmo, né? E isso dá segurança, dá amparo e estabilidade pro bebê. E vou contar o caso, por que isso é tão importante. Eu tive um paciente que sofreu uma perda muito forte, muito impactante quando ele tinha 2 anos. Ele perdeu a mãe dele de uma forma repentina. Então, de uma hora para outra, ele estava sem a mãe, sem esse contato tão importante, perdeu tudo isso, né? E aí, o que acontece? Quando ele chegou na terapia, ele veio por outros motivos, eu fui conversando com ele, e quando eu falei isso, ele me contou da perda da mãe, eu fui conversar sobre isso com ele, e ele já falou, não, foi muito sofrida a minha infância, com isso, ela sinto muita falta da minha mãe, mas eu já superei isso, já tô bem com isso. Mas eu via que tinha sequelas disso. Por exemplo, no caso dele, ele reclamava muito das relações pessoais dele, porque deu pra perceber que ele tinha assim, uma necessidade imensa de controle e um medo enorme de abandono. Ele acabava sufocando as pessoas com quem ele convivia. E sem se dar conta disso, né? E aí a gente, à medida que eu fui mostrando, a gente foi retornando, revisitando essa dor de perder a mãe num momento que ele não tinha recursos para articular, não tinha como ressignificar, não tinha como gerir, né? Que ele entra, e quando a gente está nesse momento, nessa fase da vida, quando a gente não consegue lidar e tá sozinho, a gente entra num estado de agonia, que é o que a gente chama de agonia, que é um sofrimento infinito, né? Quando a gente não consegue lidar, a gente entra em agonia. E ele, nesse momento, quando ele perdeu a mãe dele, ele estava num momento de agonia, de sofrimento imenso, né? Um sofrimento que tende ao infinito. E durante o processo terapêutico foi ficando claro como que tinha relação, porque na visão dele, quando a mãe dele morreu, o bebê, simplesmente a mãe sumiu, na visão dele, a mãe abandonou ele. Então ele não... E por que ele precisava controlar tanto? Porque ele não queria reviver ou passar por outra experiência tão grande de instabilidade como ele viveu. Então ele segurava as pessoas, ele tinha medo das pessoas irem embora. E aí, tudo isso, essa experiência tão forte da morte da mãe, desenvolveu a defesa de controle e de medo de abandono, né?
ao longo do processo, ele foi se dando conta de que realmente, como ele tinha essa sensação de que se ele não estivesse olhando o tempo inteiro, não estivesse vigiando, controlando, ele não, a vida dele não tinha a menor chance de estabilidade, né? Porque a fratura bem forte nele foi na estabilidade, que é uma coisa que a gente precisa, de certa forma, todos nós precisamos, né? E num momento tão precoce, você viver uma instabilidade dessa, pode realmente desenvolver esse tipo de defesa que era com as quais ele estava sofrendo na vida atual. Então, por mais que às vezes a gente ache assim, ah, não, mas eu nem lembro de quando eu vivi isso, então isso não tem importância, eu nem lembro disso. Na verdade, não é porque a gente não se lembra que ele não seja sofrido, né? Muitas vezes a gente não lembra mesmo, porque todos nós sofremos nessa fase, a gente não lembra, mas as sequelas estão aí. Então, quando a gente revisita em companhia de terapeuta, é possível a gente destravar, desbloquear eventos assim que podem estar deixando sequelas ou estancando a gente em algum aspecto da vida. E assim, depois disso sim, aí sim, a gente consegue resolver e então fazer como o meu paciente queria desde o início, bola pra frente e vida que segue.